E aí, tudo bem com você? Power Talks está no ar. Hoje eu estou aqui, como sempre, muito feliz, muito alegre, porque consegui trazer um cara muito fera, Fábio Seven. E você não imagina o que vai rolar aqui. E aí, Fabinho? Obrigado por aceitar o convite do Power Talk que está aqui com a gente hoje, cara. O prazer é todo meu, galera. Audiência aí, muito obrigado. Você está se perguntando, quem é esse cara? Esse aqui é um dos maiores guitarristas do Brasil. Que isso. Responsabilidade. Tá Pô, eu acho, com medo cara. Agora, hein? Eu curto pra caramba o trabalho dele. Cara, muito fera na guitarra. Inclusive, vamos tocar hoje aqui ao vivo, né, Fabinho? É isso aí, vamos tentar fazer alguma coisa aqui legal. Pô, eu queria, antes da gente tocar um pouco, né, saber o que te levou a escolher a guitarra, né? A gente sabe que a música, ela é muito... Ela atrai muito, principalmente os jovens, né? Verdade. Você começou desde muito cedo, né? Sim. Por que a guitarra, Fabinho? Então, na verdade, como todo mundo que se aventura na guitarra, eu comecei no violão, né? E essa história de eu iniciar a guitarra, ela tem uma questão muito legal, porque eu iniciei na guitarra por causa de uma professora, né, da rede estadual de educação, que tinha um trabalho muito bacana de música nas escolas, algo assim bem legal. E aí eu lembro dessa professora, ela chegar para mim e falar comigo assim: tu já tocou guitarra alguma vez na sua vida? Eu falei: não, eu arranho um pouquinho no violão. E aí, tipo, ela comprou uma guitarra do bolso dela, uma caixa, um pedalzinho bem pequenininho, mesmo, cara? botou na minha mão e falou assim: aprende a tocar. E aí o nome dela é professora Thelma, né, que eu já deixar o meu agradecimento a ela aqui, porque ela foi o pivô disso tudo acontecer hoje, né? São pessoas que passam na nossa vida, assim, realmente extraordinárias. Sim, né? Com muito amor à música, à educação, ela chegou e toma aí, ó, investiu, né? Eu muito novo, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tava com uns 11 anos na época, se não me falha a memória. Sempre foi cristão, Fabinho? Sim, nasci num lar evangélico, sim, sempre. E lá sempre tem esse incentivo, né? Principalmente dos músicos. Sim, verdade. Ver a bateria, ver a galera ali. Aí você já despertou desde cedo a veia musical. Sim, e querendo ou não, né? O meio evangélico, ele encontra músicos excelentes, não que no outro não tenha, mas na igreja, assim, são músicos excepcionais, né? Que saem de lá, geralmente. Principalmente das Assembleias de Deus, né? Sim. Aí você me pergunta, como foi que eu conheci Fábio Seven? Um dos maiores guitarristas do Brasil. E você vai ver que eu não estou falando mentira, cara. Eu gravei em 2014 para 2015 um CD do Ministério Adoração com Adoradores. E eu já tinha uma banda, a minha banda é composta por eu no violão e microfone, minha esposa cantando comigo, baterista, minha filha Rebeca, tecladista, minha filha Eduarda, guitarrista, meu filho Jonas, e baixista, meu filho Bernardo. E nessa época a gente iniciou a gravação e a gente precisava de um cara para fazer, para compor os solos, né? E Marcelo, saudoso Marcelo. Marcelo, me ensinou muito aquele cara. Um cara muito fera, um produtor do meu CD. Ele me apresentou o Fábio. Na época eu realmente não conhecia o trabalho dele, mas casou, cara. Sim, de uma maneira foi uma experiência muito legal. Aquele trabalho, ele me rendeu bons frutos, né? Principalmente de experiência. O saudoso Marcelo foi um dos caras que me inseriram nessa questão de produção musical, de gravação. Ali foi meio que o pontapé para tudo, né? E depois daquilo eu não parei mais, né? E eu vou aproveitar, né, a oportunidade, vou botar pequenas partes de alguns solos que ele fez. Você vai ver que é uma parada sensacional. O meu amado vem. Eu sei que o meu amado
tua presença neste lugar. Pensamentos que tenho que abolir. Por amor a ti, decidiram adorar ao Senhor. Aleluia! Foi muito bacana. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu te agradeço muito, tá, Nada, Fabinho? que isso. E ali eu passei a estar mais próximo dele. Hoje ele tá bem abusado, né? Hoje tem uma galera até bancando aí patrocínio. Quem é que tá te patrocinando? Então, Fabinho? hoje eu tenho uma galera, né? Tô até usando a camisa aqui, MJM, é uma empresa que faz proteções para equipamentos, qualquer equipamento eles fazem, né? Tipo pedaleira, pedal. É muito legal porque às vezes você investe muito num equipamento e esquece da proteção e você toma um pisão É verdade. e quebra tudo e tudo muito caro. Então a MJM, muito legal, né? Ela faz essas proteções. Tem a loja Sonic Som também, ali em Caxias. A Sonic A Sonic Som, que legal, eu fiz um cara. workshop esses dias eu lá. vi. Foi muito legal, eles sempre estão fortalecendo, sempre estão abrindo as portas para divulgar a música. Fica aqui meu agradecimento pela Sonic. A Luísa Nogueira, luthier, aqui em Caxias, galera, um dos melhores luthier que você possa imaginar. E basicamente essa galera aí, né? A gente é independente, então eu posso falar o que eu quiser. A gente vai botar aqui o Instagram nessa galera, até para incentivar, né? Aí. Porque, assim, uma das grandes dificuldades do músico semi-profissional e profissional é exatamente patrocínio, exatamente uma galera que investe nisso aí. Infelizmente, né, a música no Brasil não é tão valorizada quanto deveria, né, Fabinho? É verdade, isso é algo que eu falo que é um problema, porque você tem excelentes músicos, ótimos artistas, mas não tem um incentivo, né? Isso muitos sonhos, muitas músicas, muitas canções acabam morrendo por causa disso, né? Fabinho estava começando, eu desafiei ele, falei, cara, meu filho curte pra caramba guitarra, Jonas, né? Ele gosta de guitarra, mas ele não tem muita técnica. Ele falou, não, é comigo mesmo, eu vou ensinar o garoto, e realmente ensinou. Inclusive tem solos do Jonas que ele até hoje sabe, né, através do teu incentivo. Isso é muito bom, cara. Eu vivi um tempo muito feliz, né? A música
ela me atrai muito, me faz Sim. muito feliz. Eu fico feliz, né, quando eu vejo essas questões, porque vira e mexe, às vezes eu sou parado na rua por alguém e eles falam, poxa, aquele solo tal que você fez, aquilo muito legal. E solo de guitarra é meio que você vai eternizar isso, né? Sempre vai ser lembrado. Você vai ver grandes guitarristas aí como o Slash, como o John Satriani, que até hoje passa o tempo que for, mas o jeito de tocar, os solos são lembrados, né? Tipo David Gilmour, Pink Floyd, você fala assim, nossa, que coisa linda, né? E eu sempre gostei muito dessa questão, né? Você mencionou uns caras aí que são tops, né? Mas assim, quais foram as suas maiores influências em relação Sim. à guitarra, vamos dizer assim? Então, eu comecei com o John Satriani, né? O John Satriani foi o início, assim, que me fez falar, rapaz, isso é legal, hein? Mas aí tiveram outros, né? Brasileiros também, Roger Franco, Steve Vai também. E aí depois, com o tempo, você vai amadurecendo, vai aprendendo a gostar de outras coisas também, MPB e tudo mais. E por eu ser um músico de gravação, de estúdio, eu sempre tentei ouvir de tudo. Sim, isso é Porque importante. quem trabalha com música não pode ficar, na minha opinião, preso a um único estilo. Porque isso, querendo ou não, atrapalha a questão de novos trabalhos e tudo mais. Então, sempre vai ter um estilo que você vai se destacar. No meu caso, é o rock. Eu adoro rock, adoro metal, adoro tudo que é desse estilo musical. Mas aprendi também a gostar de blues, aprendi a gostar de MPB, jazz, fusion. Então, eu gosto de música. Entendeu? Mas o rock é o que me move, né? Não adianta. O rock and roll é o que me move. Que legal. Cara, então, deixa eu aproveitar, né, a tua ilustre presença aqui. Toca alguma coisa aí pra gente, cara. Alguma coisa aqui pra confirmar mesmo o que eu tô falando desde o início. O Fabinho trouxe a guitarra dele, a gente tá... claro que a gente está improvisando aqui, né? Deveria ter uma aparelhagem e tal, mas assim, eu o pedi, né, para que ele pudesse fazer isso, porque eu gosto muito de música e gosto muito do estilo dele, gosto muito da forma leve como ele toca, mesmo tocando rock pesado, ele tem uma leveza, né, que me cativou. Então eu te acompanho, né, sou teu fã e toca um pouquinho, algo interessante pra gente. Eu sempre quando eu vou tocar guitarra, eu sempre curto essa questão das melodias, né, tipo... Boa, boa. Não sei se o som ficou legal, mas é isso aí. Não, mas é isso. A intenção é extrair o melhor de você. E a Fender já ajuda bastante, né? Mas também botar uma Fender na minha mão não vai sair muita coisa. Essa aqui é uma Fender modelo Hit Sambora, né? Que é o do guitarrista do Bon Jovi, que eu particularmente gosto muito. Ela tem a construção de um extrato normal, porém ela tem algumas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, uma alavanca para... E não desafina, Fabinho? Não desafina? Não, porque ela tá regulada, né? A Luiz Nogueira, né, galera? É o luthier. É o luthier, né? Instrumento regulado, as oitavas, tudo bonitinho, aí o negócio funciona. Cara, legal demais. Legal, e né? Você sempre foi evangélico, sempre foi cristão, mas tu toca... Não, fica com ela na mão. Aqui então. Tu ainda toca na igreja? Sim, toco. Inclusive, eu gosto de separar, né, a questão do ministro de louvor do músico profissional, né? O músico profissional, ele vai acompanhar os cantores. É claro que hoje eu consigo filtrar e não preciso tanto tocar
em alguns lugares e tudo mais, não tenho preconceito, mas hoje os meus trabalhos são praticamente todos no meio evangélico, gospel e tudo mais. Inclusive, você tá tocando com Manga, né? Hoje eu tô fazendo... Para quem não sabe, Manga foi um dos precursores do rock nacional. Foi um dos primeiros vocalistas da Oficina G3. Isso. Cara que eu respeito muito, que eu curto pra caramba. E tu toca pra ele, Fabio? Eu toco numa banda chamada All Stone Side, é uma banda de rock cristão, já fica até aqui o merchanzinho, é uma banda de metal cristão, né, progressivo. E aí nós tocamos também, essa mesma banda faz pro Luciano Manga, e a gente acompanha ele fazendo alguns eventos pelos motoclubes cristãos que tem por aí, né. Próximo evento vai ser BH, né? Você vai pra... A gente vai tocar agora sábado numa igreja chamada Justiça e Retidão, que é uma igreja underground. Que legal. Ela é uma igreja que a galera do rock cristão, tudo cai em peso pra lá. E aí a galera, tipo, se veste de preto, tem toda aquela... E é uma igreja, assim, né? Eles têm algumas igrejas legais, né? Tipo, tem essa igreja, tem o Caverna do Rock também, que é em BH. Tem o Metanoia aqui no Rio de Janeiro também. Belo Horizonte, eles sempre foram bem pioneiros. Inclusive, eu tinha um vinil, o Refúgio do Rock, que era legal, hein? Que era bandas gospel, né? Sim. Underground, que, pô, muito legal. Na época, 25 anos atrás, foi um escândalo, né? Mas essa galera, eles vivem exatamente o que pregam, e pregam aquilo que vivem. Sim, no meio do rock cristão tem muita gente séria, né? Muita gente que leva isso, a questão do id, né? De pregar e tudo mais. Eu acredito que todo estilo ele pode ser feito para adorar ao Senhor. A gente não pode ter esse preconceito, entende? Tá. O rock é do diabo, não. Eu acho que isso tem caído, né, com o passar dos anos, né? E que é o que eu sempre falo, né, cara? Como é que ele vai ser pai de alguma coisa que ele não construiu? Exato. Né? Esse é o entendimento. E a gente sabe que a melodia, a música, ela não é nem sacro, nem profana. Sim. Né? Existe música cristã? Não, existe letra cristã. A música não é nem sacro, nem... Depende de quem está segurando, né? Sim, sim. Toca alguma coisa conhecida pra gente desses caras grandão aí que você gosta. Você mencionou Steve Vai. Beleza. Joe Satriani. Vou fazer uma do Steve Vai bem legal. Boa. Essa é legal pra caramba. Essa é muito legal. Isso é um clássico, né? Você ensinou pro Jonas, acho que o Jonas até gravou, se não me engano, ele gravou essa canção aí. E, pô, cara, tô aqui lembrando de tempos Passa uma bons, nostalgia, né? Passa uma nostalgia, né, cara? Isso é muito legal. Como é bom a gente viver intensamente, né? Não é? Eu tenho o privilégio de realmente viver intensamente, fazer aquilo que eu gosto. Pô. Isso é importante. Vou gravar um CD. Fui lá e gravei o CD. E é por aí. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Tem que pensar muito, não. Tem música, tem coisa, bota pra fora, grava mesmo e depois a gente vê como é que fica. Sim, sim. Inclusive, ele tocou num dos shows que a gente fez. Sim, sim. Tem gravado lá. Foi bem legal, né? O tempo do Marcelo, né? Pô, sinto saudade dele, daquele tempo. Mas vida que segue, né? A vida que segue, né? Deixou bastante
bastante obras bem legais, né? Produziu, fez muita coisa. E é isso aí. Hoje, como é que está a tua vida? Você vive exclusivamente da música ou não? Não, então, o que acontece? Eu, como todo mundo sabe, né, a música é muito difícil, né? Eu costumo dizer que para você conseguir, né, o auge para poder ganhar muito dinheiro e tudo mais, você precisa muitas das vezes é, estar com pessoas certas e tudo mais. E eu, particularmente, minha vida, ela, ela foi para caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, eu preferi fazer uma faculdade, né? Eu sou formado em ciências contábeis, né? Sou contador, tenho um escritório de contabilidade também. E hoje a contabilidade ela me ajuda a conhecer pessoas e também me ajuda a financiar toda a questão musical também, entendeu? Então E você hoje, sempre foi muito reservado também, né? Você, tua sim, esposa, sim. tua filha, né? Eu vejo vocês sempre juntos e tal. Então você Uhum. não realmente, para algumas situações, você tem que ser um pouco mais aberto, aceitar certas Sim, coisas e você. eu seleciono muito, sabe? Eu particularmente eu gosto que eu digo que um final de semana assim com a minha família vale mais do que muitos cachês que eu possa ganhar. Então eu filtro muito. Tem que ser assim, eu costumo dizer, tem que ser um negócio bem legal mesmo que eu falo assim, não, isso aí é legal, Você está casado há entendeu? quanto tempo? Ah, já tem bastante tempo já. Você está com a menina de 6, né? 6 aninhos, né? 6 Minha anos. esposa, eu conheci ela, eu tava com 16 anos, né? Eu tô com 32 hoje, né? A gente tem bastante tempo e bastante experiência junto, né? Que legal, Fábio. Parabéns. Toca mais, toca mais. Então Quero vamos te lá ver então. tocando. É Yeah! isso. Dessa galera gospel, assim, quais são os nomes mais exponentes, vamos dizer assim, na guitarra? O Juninho, sempre foi um cara muito esforçado, né? Juninho Uhum, Afran, né? Então sim. ele sempre gostou, sempre curtiu e estava sempre à frente. Mas ele não é vamos dizer assim, um expoente do guitarrista. Na galera Uhum. gospel, quem são os nomes que mandam mesmo? Então, o Juninho Afran, ele contribuiu bastante, né, nessa questão Para popularizar, para né? popularizar Solo de guitarra, tudo. Mas tá? assim, hoje a gente tem bastante cara legal, né? Tem o Cacau Santos, né? Tem o Roger Franco, para mim também foi um cara que me ensinou muito na época do David Killa, daqueles CDs, né? Eu ouvi aquele CD quase de trás para frente, né? De tão legal que era. E até fiz aqui um temazinho, né, de uma música chamada Águas Profundas, que foi composta por ele, né, nessa versão que eu toquei. Então, assim, é um cara muito técnico e eu particularmente respeito muito ele, entendeu? Você Roger acha, Franco é. você acha que ele é um dos tops? Assim, E pra mim, né, porque tem muito cara é bom aí, difícil né? falar, né? Quem é o melhor guitarrista? Cara, é muito É subjetivo, né? verdade. Às vezes o cara tem um estilo que alguém gosta e pode ser que tem outro estilo que não goste, né? E da galera gringa, desses nomes que estão acima aí que você mencionou, tem algum aí que meio que te influenciou, né, a prosseguir na guitarra, não? Então, tem um cara que me mudou assim, a minha cabeça na hora de tocar, que é um cara chamado Andy Timmons, né? O Andy Timmons, ele é um cara que ele toca muito bonito, né? Ele faz assim melodias assim extremamente bonitas e sempre quando eu tenho um workshop, alguma coisa para tocar, eu sempre faço um tema dele assim que eu acho muito bonito, porque ele é um cara que ele não é um cara, ele é técnico e tudo mais, mas ele é um cara que tem muito sentimento, né? E eu gosto muito disso na guitarra, assim, sabe? Lembra de alguma coisa? É, por exemplo, tem uma música dele que eu toco muito que é
Mais ou menos isso, Pô, né? muito legal, muito legal. Realmente, É bem melódico, né? Tem algumas notas de repouso, assim, bem legal. Andy Timmons, né? você passou muita coisa pro Jonas. Eu sempre curti muito blues. Sim. Cara, me Blues é legal amarro. demais, né? Curtia muito B.B. King na época, né? Na época não, ainda curto, né? O cara, ele deixou um legado muito importante, relevante. E eu curti também por causa da história dele. Foi uma história Uhum. muito bonita, de superação, de muita tristeza, né? E ele construiu, vamos dizer assim, um legado através da música que com certeza vai ser eterna. Topa? Desafio? Vamos Toca um lá. blues aí pra Vou gente. fazer uma ideia de blues aqui que praticamente quase todo mundo que inicia na guitarra faz, né? Isso é legal, isso é legal. Ah! Muito legal, muito legal. O blues cara, é muito legal demais, né? Eu gosto muito do blues porque ele tem toda uma história, né? Com a questão dos negros e tudo mais, como é que ele surgiu, né? Eu, particularmente, eu gosto muito. Acho que tudo que vem acompanhado de uma história, né, acaba se tornando bem relevante, né? Sim, sim. É o que eu te falei, B.B. King, o cara toca um gordão tocando, ele não tinha nem tanta agilidade, vamos dizer, mas a melodia dele, né, cara, era o que sempre cativou, né? Sim, as histórias, né, por trás das canções, né? Tipo, verdades que a galera viveu, assim, né? De, de muita coisa, assim. E eu acho que as melhores músicas são essas, né? Que são compostas em meio a que passam essas verdades, sabe? Eu vivi isso que eu tô cantando. Isso é muito legal. Do que o Fábio Seven pensa para o futuro? Você se vê, mesmo com toda a dificuldade, Uhum. vivendo só da música, você curte viajar, você está com a família, tua princesinha está aqui te acompanhando, né? Como é que você Sim. vê Então, para conciliar tudo aham. isso na cabeça, na tua cabeça? Essa questão de viver de música, pra mim, uma época já foi mais. Eu bati mais Mais cabeça com forte, né? isso. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, o que me move é deixar um legado, né? Por exemplo, eu tentar compor o máximo de coisa possível, tentar fazer o máximo de coisa na música, poder tipo, ensinar essa garotada a voltar os olhos para a música, principalmente para a guitarra e tudo mais. Então, o meu foco tem sido esse. Não tanto mais viver e ficar extremamente rico com música, né? Assim, eu tô feliz assim com a minha profissão, né, de contabilidade e tudo mais, e amo música, vou levar isso pro resto da minha vida, mas assim, hoje o que me move quero tentar fazer o máximo de coisa possível, compor bastante coisa, ajudar para que outras pessoas também possam compor as suas músicas. Eu sou produtor musical também, eu tenho um home studio em casa, então eu gravo para bastante gente, tem bastante coisa legal que eu gravo lá. Acompanho cantores também, né? Além do Luciano Manga também eu cheguei a fazer bastante coisa para a pastora Kelly Blima, né? E entre outras pessoas também. O guitarrista brasileiro hoje, né? Ele, em tese, o cara, eu amo a música, eu quero viver de música. Qual seria, basicamente, a fonte de renda de um bom guitarrista? Como é que ele faria para ganhar dinheiro com o seu instrumento? Então, hoje é a internet, né? Hoje a internet ela tá aí, tá ajudando muito, né? Então, hoje o cara que ele quer realmente, tipo, investir o seu tempo, tudo que ele tem na música,
é fazer bastante divulgação na internet, gravação, vídeo e não ter pressa do negócio funcionar. Eu acho que o segredo é você fazer, insistir, não desistir e continuar até acontecer. Porque pode acontecer amanhã, né, viralizar e tudo mais. Isso aí é o bom trabalho e a paciência que vai fazer acontecer, entendeu? Toca mais um então pra gente. Muito legal, muito Essa legal. música, ela foi uma música chamada Porto Seguro. Foi uma música que eu compus há uns 2 anos atrás para minha esposa e para minha filha. Olha que moral, hein? Que honra. E essa música tá no linda. YouTube, galera. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, Instagram Fábio_7 e no YouTube Fábio_7 oficial. Aí tem essa música lá que se chama Porto Seguro, que eu compus, como eu falei, acho que 1 ano atrás, 2 anos mais ou menos. A gente vai sempre colocar aqui ao longo da entrevista as tuas redes sociais, até para a galera te achar ali e te consumir como eu consumo bastante. E lá no Instagram eu posto bastante aula. Hoje eu não consigo dar aula, não consigo investir muito. É isso que eu ia te perguntar, cara. Você... hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, mas aí a minha forma de fazer para agradecer aquelas pessoas que me acompanham é colocando dicas, né? Então eu estou sempre colocando dicas lá nos stories, estou sempre botando vídeo, fazendo as coisas. E o Instagram, ele é uma ferramenta que tem ajudado muito a divulgação do meu trabalho. Eu tenho gente que me segue assim de outros países assim, e é bem legal, né? E o Instagram ajuda muito nessa divulgação. Sim. Fabinho, você mencionou anteriormente aí que realmente tem essa separação, vamos dizer assim, do líder de louvor, do músico da igreja para o músico secular. E essa sempre foi, vamos dizer assim, uma das críticas no passado, talvez hoje não tanto assim, mas a crítica de que o louvor é uma coisa e a música profana é outra. Não dá para conciliar uma coisa com a outra. Não dá para você tocar o que é água doce e amarga, tocar para Deus, tocar para o diabo. Como é que você vivenciou? Você chegou a ter esse tipo de crítica na tua vida em algum momento? Isso te atrapalhou como músico profissional que você é? Sim. A primeira coisa que eu acredito que a gente tem que entender é a diferença entre o músico e o ministro, né? O músico é profissão. O cara, ele ganha o pão e sustenta a família dele com aquilo. Então, o cara que vive disso, que é músico em tempo integral, ele não vai conseguir escolher, né, qual trabalho ele vai fazer, isso e aquilo. E aí a gente acha que as igrejas elas precisam entender essa questão de que aquela é a profissão do cara, como o cara sustenta, né? Então eu falo assim, poxa, você não quer que o seu músico tá na sua igreja faz isso, ajuda ele, né? Entendi. Tipo, paga um salário pro cara, mas não atrapalha o cara de fazer o seu trabalho. E tem o ministro de louvor, que é aquele cara que dedica a vida dele em ouvir a voz de Deus e discipular e pastorear as pessoas com música, né? Porque a música ela também tem esse poder de pastorear. Eu já ouvi alguns amigos, né, que eu respeito muito falar que você pode ouvir uma pregação de muitas horas e você não lembrar nada, mas da música,
Porque a música ela tem esse poder de entrar no seu subconsciente e fazer você falar, nossa, aquela música que a gente cantou foi tão legal, né? Mas não que a pregação não seja importante, não, pelo amor de Deus. Mas a música tem essa questão de entrar no seu subconsciente e fazer você lembrar. Então, é importante saber a diferença, né? Que o ministro, ele é aquele cara que vive a vida dele em prol de ouvir a voz de Deus, ensinar a sua igreja, a sua comunidade a cantar músicas bíblicas que agradam o Senhor. E a profissão é o músico que ganha a sua vida e através da música e faz o secular e tudo mais. E eu, particularmente, acho que deve existir zero crise. O que deve existir, na minha opinião, é a preocupação do cara falar assim, é minha profissão, mas será que eu estou apto para frequentar tais lugares? Que às vezes o cara ele pode frequentar alguns lugares que aquilo pode não ser bom para ele. Então, se ele tem uma inclinação a ser um cara mulherengo, ele vai provavelmente se arrebentar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Hoje, como eu falei, graças a Deus eu não preciso estar nesses lugares, porque eu tenho outras fontes de renda e tudo mais, mas zero crise com a pessoa que leva esse trabalho. Mas deve existir essa preocupação, sabe? Isso é legal que ele falou, né? Exatamente por isso que a nossa vida ela é regida por escolha, você faz escolha. Então, o ambiente onde você decide estar também diz muito a seu respeito, né? Sim. Agora, realmente, o cara que vive disso, que precisa, até mesmo para levar alimento para casa e tal, como é que o cara vai fazer? Eu tenho que escolher em algumas situações, fica bem difícil. Fica. Isso é uma linha muito fina. Você é agraciado, fina, né? Porque você hoje consegue escolher dizer sim ou não. Até porque você já tem uma base, você já é casado, você já tem uma filha, você ama a tua esposa, mas vou te dizer que foi difícil fazer essa escolha, porque eu tinha 2 cenários, né? O cenário onde eu vivia meus sonhos, eu vivia a realidade do tipo assim, cara, eu tenho uma família que depende de mim e que eu tenho que ser provedor. Então, isso para mim foi o... E eu falo que eu fiz isso com muito prazer, porque eu amo muito a minha família e faria isso quantas vezes fosse necessário. E essa escolha me ajudou porque hoje eu consigo ser o meu maior investidor, né, do meu ministério, da minha carreira como músico. E não dependo, eu tenho marcas que me ajudam, né, como eu falei aqui, mas eu sou o meu maior empresário, vamos dizer assim, é o cara que investe, né? Que bacana. Toca mais uma, Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer uma... Cara, é muito bom. Isso a gente sai um pouquinho do gospel e entrar ali no Ozzy Osbourne. Faz parte, né? Tem que ter, né? Que pena que a gente já tá chegando no final, cara. Tempo, quando o papo passa bom, muito rápido, passa né? rápido demais. Assim, já quero te agradecer nessa reta prazer final foi todo aí. Meu, tá? Mas eu quero que você finalize tocando pra gente e dizer que realmente eu gosto muito do teu trabalho, eu curto muito do teu trabalho. Obrigado. Fico muito feliz, né, de ver o teu crescimento, a tua ascensão. Tenho acompanhado você, né, desde o teu casamento, tua filhinha que está aí agora, e sempre vi que você é um cara do bem. E é importante demais. Eu faço questão de estar ao lado de pessoas como você. Então, continua, cara. Sei que nem sempre as coisas são fáceis. Sim, verdade. Mas vale muito a pena quando a gente toma decisões, como essas decisões assertivas que você tomou. Então eu vou finalizar te pedindo para fechar com chave de ouro. E dá aí uma dica, um recado para essa galera que está, de repente, como o Jonas, lá aos 9 anos, aos 8 anos, começando e tal. Sim. E tem toda uma dificuldade, principalmente no início, né? Mas se insistir, o cara chega ao teu nível, né? E aí, mas dá passo a passo para se tornar um Fábio Seven.
Eu diria que a guitarra ou qualquer outro instrumento ele exige dedicação, tempo e tudo mais. Então, eu acho que o segredo é insistência. Quanto mais você fazer, mais se dedicar, com certeza vai ficar melhor. E eu gostaria até de dar um conselho para os pais. Invistam na música dos seus filhos, porque a música ela ajuda a diminuir a questão de várias questões emocionais que possam acontecer. Então a música ela é um grande refúgio, assim como foi para mim na minha infância, me ajudou muito, porque fez com que eu ficasse com os meus olhos voltados para a música e não em outras coisas ruins, né? Então a música foi de extrema importância. Isso é muito importante que ele falou. Eu vivi essa realidade, né? Desde muito jovem, vivendo na igreja, mas eu me envolvi com a música e hoje eu toco um pouco, né? Violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado. Comecei a aprender alguma coisa de sopro, mas não avancei à frente. Mas sempre tive envolvido com a música e provavelmente por isso não tive tempo de me envolver com outras coisas. Uhum. E hoje meu pai me passou bem isso, eu passei para os meus filhos também, como te falei. Minha banda é a minha família e que bom que a gente consegue fazer essas escolhas. Nem todo mundo, né, tem a oportunidade que a gente teve, né? Bom, vamos finalizar tocando. Então, eu vou encerrar essa minha participação aqui tocando a primeira música, o primeiro riff de guitarra que eu aprendi, isso há muitos anos atrás, né? Com Legal. a minha professora e o marido dela, né? Professora Thelma, professor Vitor. Meu agradecimento a vocês e a todos os professores da rede estadual, municipal. Saibam que vocês são muito importantes no desenvolvimento dessas crianças de hoje em dia. Então vamos lá. Valeu, galera. Muito obrigado, tá? Valeu. Ó, a gente vai finalizar, infelizmente, não temos mais tempo, mas eu fiz questão de trazer aqui Fábio Seven. O tempo todo a gente vai estar falando aqui o Instagram e o YouTube dele. E se você curtiu, manda isso aí para pelo menos 100 pessoas, tá? Esse vídeo. Acompanhe o Fábio nas redes sociais. E eu te aguardo aqui no nosso próximo encontro, Power Talks, finalizando hoje, especial com Fábio Seven, e te aguardo aqui no nosso próximo encontro. Vamos avançar juntos. Valeu, galera.